Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jairo, da sua esposa Priscila Barbosa, pela vida do pastor José Alves e a esposa, que estão aqui também conosco, ali de Gramado, ministrando hoje à tarde também a palavra de Deus, pela vida do evangelista Clebson, do irmão Douglas, que o pessoal diz que chama de galego, mas nos receberam muito bem, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Quero agradecer a todos que estão participando e os irmãos que estão conectados conosco aí nas redes sociais. Está sendo também transmitido pelo nosso canal. Deus abençoe a todos, um grande abraço ao cantor Sandro Guedes e a esposa, que ele é bem avivado, bem dinâmico no louvor, mas é isso mesmo, cantam e fazem um trabalho e deixa Deus trabalhar, a importância é essa daí. Meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida de todos e parabenizar esta igreja na pessoa do pastor Jairo, que está fazendo esse trabalho para a edificação desta igreja, dos obreiros, da liderança, de todo o departamento, amém? Nós vamos continuar em 1 Coríntios, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos para o capítulo 4. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo, paulatinamente, essa passagem, porque nós estaremos falando algo muito importante para toda a liderança, para todos os obreiros, para os servos do Senhor Jesus. 1 Coríntios, estaremos lendo o capítulo 4. Vamos lá juntos, meditando na palavra do Senhor. Capítulo 4, 1 a 5. Estaremos lendo, acho que é só o retorno um pouquinho para baixar aí, por favor, 1 a 5. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um deles se encontre fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por um tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ok? As palavras-chave desses versículos, você pode marcar a palavra servo, está aí no verso 1, a palavra servo, a palavra ministro, a palavra fiel, ok? E vocês podem marcar também cada um, lá no versículo 5. Nós estaremos fazendo uma junção, tanto do assunto sobre liderar, mas nós não temos uma liderança pautada no viés moderno. Há um teólogo brasileiro, me fugiu o nome dele agora, que ele diz que nós estamos usando a palavra líder, a palavra administrador, a palavra chefe, mas a palavra aplicável é pastor. É pastor. Na verdade, essa era uma das palavras preferíveis de Paulo. Em Atos 8, aliás, 20, 28, ele diz pastoreai, o rebanho de Deus. Esse roer do hebraico, na verdade, a ideia é de um boiador. E liderar, gente, é tão natural que
os especialistas em liderança, eles dizem que é congênito. A liderança, ela não é um ato de se impor. A liderança, ela é algo natural. Quando você tenta impor a liderança, pela sua autoridade ou pelo seu autoritarismo, você já deixa de ser, na verdade, aquilo que você nunca foi. É por isso que quando você chega na ERST, onde eu fiz mestrado, lá quando você entra tem assim: o talento é seu, a gente só aperfeiçoa. Porque você já tem um talento, você já é um líder nato. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você estudava, que você iam fazer coordenador de turma, na sala de aula sempre tem um aluno que toda a classe indica ele para ser o líder, sim ou não? É natural. Porque tem aquele rapaz que quando ele chega, sem ele querer, ele vai organizando, ele pergunta como é que você está, se falta uma coisa ele te ajuda, você está triste, ele pergunta, o que você tem? Isso é algo nato, é uma liderança nata, congênita. Então, essa palavra roer do hebraico, que está no Salmo 23, não é isso? Adonai, roi loessar, não é? O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Se vocês analisarem, toda a experiência está no pronome ou possessivo e é individual. Lutero dizia que o Salmo 23 não é salmo para se cantar, é salmo individual da experiência. Meu pastor, olha os pronomes, né? Que no hebraico é chamado de kinuyer haguf, os pronomes pessoais. Se você pegar, por exemplo, ele, né? Ele, ru, que é um pronome, ele te guia. Meu pastor, ouçam bem isso, meu pastor, ele te guia, ele te conduz. É algo bem especial e bem particular. Então, Davi, ele está dando uma ideia de um pastoreio que era normal na cultura de Israel, mas ele está trazendo esse pastoreio para a vivência espiritual. Poimen, poimen é a palavra grega para pastor, ok? E quando vocês pegam, um dia desse um amigo meu se zangou comigo, porque eu pregando, eu disse para ele que bispo é só um vigia, e ele se zangou comigo, porque disse que eu não tratei ele bem. Episcopos, epi é uma preposição, episcopos, pronto, escopo é olhar, vigia, bispo é só um vigia que olha o rebanho. Os termos aplicados a nós pastores, a nós que somos às vezes chamados de líderes, nós somos chamados de líderes, na Bíblia nós somos chamados de vigia, na Bíblia nós somos chamados de boiadeiro, pastor, e o próprio Jesus em João 10 ele diz, eu sou o bom pastor. Kalós, por que Jesus era o bom pastor? Aqui está toda a diferença. Esse adjetivo, kalós, é bom, elegante, atrativo, charmoso, eficiente. A grande questão não é o ser um grande líder. A grande questão é saber se eu sou um kalós. A Bíblia diz que Débora, ela liderava debaixo de uma palmeira e todo o povo ia para lá. Onde está a diferença? É isso que nós devemos perceber. E antes de eu entrar no texto, eu quero pontuar 3 coisinhas para vocês. Por que nós temos problema hoje de liderança? Falta de livros? Não, senhores. Falta de palestras? Também não, senhores. Falta do que, pastor Azel? Eu vou explicar para vocês. Mas eu vou explicar na Bíblia para que você não crie coisa da... eu não quero saber da concepção do teólogo A, ou B ou C, que eu poderia citar. Mas eu não vou citá-los. Só para vocês terem uma ideia, coloque aí na tela, irmão, por favor, Números, capítulo 14, verso 2, deixa eu ver se todos os filhos de Israel, o que está dizendo aí, gente? Não, só quem tem boca, eu quero que vocês leiam bem alto, e eu quero que vocês me deem aqui uma explicação hermenêutica desse texto. O que está dizendo aí?
esse homem aí curava só de dor de cabeça ou abria mar vermelho? Vamos lá, ele abria mar vermelho? Fazia carne cair do céu? Fazia carne cair do céu? Jogava pedaço de água, pau de água nas águas e ela ficava doce? Mandava o céu se escurecer, escurecia? Mandava vir praga e via? Por que essa igreja reclamou contra um pastor desse? Tem irmão que diz assim, se a nossa igreja tivesse poder, tivesse glória, se tivesse unção, o povo não ia embora. E por que o povo está reclamando desse homem? Toda a estrutura velhotestamentária, inclusive do Pentateuco, quem deu foi esse homem. Mas a Bíblia está dizendo que toda o quê? Vamos, toda o quê? Falaram mal dele. E esse homem não era líder? Esse homem não tinha visão? Se é problema que o pessoal diz, não, pastor Zé, eu não gosto muito de você porque você não vai no monte. Esse aí passou 40 dias, quando voltou o povo estava desviado. Hein? Me diga, eu só vou responder na Bíblia hoje. 40 dias orando, recebendo revelação e visão, e quando ele desceu do monte, como é que estava o povo? Nem ele acreditava. Êxodo 32, a Bíblia diz que quando ele desceu, Josué, que não subia na tenda, mas ficava encostado numa rocha esperando Moisés descer, quando desceu ele disse, Moisés, estou ouvindo grito, alarido, não é de guerra? Ele disse, não é de guerra não. Deus já tinha dito para ele, o povo se desviou, não foi assim? Só que Moisés, quando Deus disse para Moisés, Moisés nunca imaginou, quando ele desceu do monte, que ele olhou o irmão dele, qual era o nome do irmão dele? Que era um líder frouxo, que era um líder sem autoridade. Tinha a velha lá de 80 anos, nuinha, está no texto, pulando que os seios se sacudiam, e dizendo assim, esse é o Deus que nos tirou de onde? E cadê o líder Moisés? David Fisher, em uma obra que ele escreveu, se vocês depois puderem comprar esse livro, comprem, A Arte de Pastorear. Ele disse que ele assumiu a igreja de um dos maiores nomes dos Estados Unidos, que tinha diversos doutorados. E ele disse que quando recebeu a igreja estava seca, vazia. E ele disse que entrou no gabinete pastoral e tem a biblioteca lá, porque lá isso é comum. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou pastorear essa igreja? Se o pastor que eu estou substituindo, ele tem 2 doutorados. Um homem culto demais. E ele disse que abria as gavetas do gabinete para ver se encontrava alguns apontamentos e nada. E ele disse que quando baixou assim a cabeça, no gabinete chorando, Deus falou para ele, o dono da obra sou eu. Apenas pregue a minha palavra. O resto eu me responsabilizo. Esse grande líder, Moisés, Roger, um teólogo, é uma teologia sistemática antiga, mas ela foi reformulada, eu esqueci o sobrenome dele. Ele diz que se você pegar todo o Velho Testamento, não teve um líder de Deus, ou um pastor, que não fosse rejeitado, confrontado, decepcionado e jogado fora. Esse aqui, coitado, trabalhou tanto e zangou tanto que até o povo também fez ele perder a bênção. Porque se o pastor não tiver cuidado, o povo joga ele dentro do esquema. Não é assim? Que ele nem percebe. Moisés ficou tão zangado e perdeu o equilíbrio, que Deus disse, tu não entra na terra. Ei, irmão, Moisés chorou, disse, Senhor, deixa eu entrar.
Ele disse, entra não, tu ficou na mesma ruindade deles. É por isso que o conselho mais lindo na Bíblia, de um velho que não tinha nada a ver com a cultura de Israel, sabe de quem é? É de Jetro, capítulo 18. Jetro chegou para Moisés e disse, tu vai se estragar, tu vai se acabar, trabalhando desse jeito. Por que tu não coloca homens? Aí ele, depois que deu o conselho, ele disse, eu estou apenas te dizendo, mas tu ora ao teu Deus, e ele te dirá o que tu farás. É assim. Um dia um irmão chegou para mim e disse assim, pastor Zé, é porque o pastor, antigamente aqui, tudo que eu dizia para ele, ele me escutava. Eu disse, eu também vou lhe escutar, mas eu só vou fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. É assim, porque tem irmão que não ora, não faz nada, aí quer ter voz. A gente que está orando direto, Jesus não está falando, quanto mais quem não ora. É a maior luta quem está orando direto. Cadê o líder Moisés? O monte resolveu? Vocês vão dizer bem forte, sim ou não? O monte resolveu? O título dele resolveu? Os milagres que ele operou resolveu? Não. Foi esse homem aí. Coloca o 4, só para me ver, verso 4, desse mesmo capítulo, se não me foge a memória. Eu não anotei isso. Olha aí, irmão. É os crentes. Isso aqui é por isso que tem um teólogo que diz, não tem nada, me diz o que é que tem de diferente aí de lá para cá. Vocês aqui não é desse jeito? Vocês tudinho são assim. Eu nasci dentro de igreja, irmão. Meu pai era pastor, eu nasci dentro de igreja. E uns diziam para... Pronto, é a mesma coisinha hoje. Pá, o pastor não dá mais não, o pastor Zé aí tem uns esquemas velhos, tem umas pregações, tem... Não dá não. Vamos fazer uma baixa assinada. Vamos trazer um capitão. E voltemos. Eu pergunto, problema na liderança ou problema no povo? Vamos lá, me ajuda a empregar. Problema na liderança ou problema no povo? Como era o nome desse líder aí? Agora pega o pastor Aziel e pega o pastor Moisés. Ano-luz. Sim ou não? Ano-luz de diferença. Mas tanto a igreja, ela pode ter um pastor que opera milagre, ela pode ter um pastor que tenha plano, ela pode ter um pastor que tenha visão, ela pode ter um pastor que tenha tudo. O problema não é visão, o problema não é pastorado, o problema é você. O apóstolo São João, no capítulo 2, aliás, 1 João, capítulo 2, ele diz assim, o mundo passa, mas tem 3 coisinhas que nunca saem de nós. A concupiscência. Adão pecou com o quê? A soberba o orgulho. Desejo da carne, é tudo isso que está em nós. Vamos pegar um outro líder. Vocês aqui, o tema é chamado para liderar. Eu vou saber se tu está pronto para enfrentar isso. Me coloca aí Juízes 2:10. Eu não anotei, mas eu estava sentado ali e Deus me fez eu lembrar desses textos, né? Muito bem, Juízes 2:10, né? Olha, e foi também congregado a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia nem tampouco a obra que Josué tinha acabado de morrer. Vocês estão vendo o verbo conhecer? No hebraico eu não trouxe o meu texto, mas iadar é saber. Mas há uma outra palavra, não sei se nesse texto aí é o verbo iadar. Mas observem bem que o texto está dizendo, não conheciam o Senhor. Toda a geração de juízes e a liderança de anarquia, toda confusão, vamos dar, culto em casa, sacerdote em casa, está no capítulo 17 de Juízes. 17, e quando você vai, o versículo final diz, e todos faziam o que queriam. Primeiro, você tem um líder
grandioso. Depois você tem um capitão. Vamos eleger um capitão. Quem era o capitão? Era Josué. Josué sendo capitão, o povo depois prestou? Juiz, aliás, 1 Samuel 8, verso 3. Eu só estou pegando as maiores lideranças. Lá vai Moisés, depois quem? Só bichão da Bíblia, irmão. Não estou falando, não estou botando gentinha aqui de nada, não. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Mesmo problema de hoje. Pai, isso aqui é tão importante, pastor Jairo. Olha para mim aqui. Samuel vai fazer uma coisa que ele combateu em Eli. Só para você ver como é a liderança. Os filhos de Eli não prestavam. Bebiam, se prostituíam. E quando Samuel assume o poder, ele quis fazer bem para os filhos dele. E colocou os filhos na liderança. Só que os filhos não valiam nada. Amor de pai é negócio sério. É negócio sério. Eu não fui apresentado pelo meu pai, eu fui apresentado por outro pastor, trabalhava com outro pastor, depois que meu pai me convidou para trabalhar com ele. Trabalhei 16 anos sendo copastor dele. E copastor, meu pai era rígido demais comigo. Rígido. Ele batia forte. Mas foi bom para mim. Observem bem. Me coloca o verso 2, só para vocês terem uma ideia. Verso 2, depois a gente vai lá para o texto. Vamos lá. Olha, o primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes. O pai, com a boa intenção, botou esses meninos. Não, quem sabe eles mudam. Eu vou colocar como juiz, talvez vão prestar. Verso 4, aí vem a tristeza. Verso 3, coloca o 3, vai, pode passar, por favor. Muito bem. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, de Deus ou do pai? Não andaram pelo modelo do pai. Não é pecado o pai ter um filho pastor. Não é pecado um filho ser presidente de igreja. É uma coisa linda, mas que não seja uma hierarquia. Que não seja uma troca de poder, que a igreja é minha. Mas se o filho tiver chamada, e se a igreja comprovar a chamada do filho, não tem nada de errado. Agora, botar só para manter o poder da hierarquia da família, aí não é de Deus. Mas os bichinhos gostavam de quê? De dinheiro. Vai. Pode passar. A avareza é quem é doido por dinheiro. Vai lá. Olha o que eles aceitavam o quê? Pronto, tá aí, irmão. Vai. E pervertiu o direito. 4 para passar. Então os anciãos, todos de onde? De Israel, se congregaram, uma comissão. Não dá, gente, olha, tá demais. É a mesma coisinha de hoje. Tá demais, não dá. Olha, nós temos que falar para o pastor. Vamos fazer um abaixo-assinado, vamos levar isso. Não dá certo. Aí vieram, coitadinho do Samuel. Eu fico com pena quando ele lê esse versículo 5. Eu fico lá em casa chorando, meu Deus do céu. Ô Samuel, velho, vai, bota aí, verso 5. Ele disseram, tu já tá velho. Tu já se acabou. Já passou. Isso é um problema nosso, irmãos. Olha para cá, a gente fala, até nas nossas igrejas, a gente fala de velho na liderança. A igreja católica já é diferente. Ela bota o mais velho para liderar ela. Porque o Papa, não é assim? Tá para virar um mingau, mas ele está na liderança. É só para vocês terem uma ideia. E nós não, na igreja, a gente, vamos tirar esse velho daqui. É assim ou não é? Esse velho não dá mais. Olha, irmãos, o pastor Estevão foi uma comissão para tirar. O pastor Estevão era muito falado, foi assim um trabalhador, homem de Deus no Maranhão. Foi um dos presidentes mais conceituados, escreveu muito pela CPAD. Um dia um grupo de irmãos foram lá para tirar o pastor. E o pastor tinha dado AVC. E um grupo de obreiros foram lá. E disse, pastor Estevão, nós queremos que o senhor tire o pastor de lá, porque ele não está mais atuando, prestando. Aí ele disse, meus irmãos, eu quero contar uma historinha para vocês. No Piauí tinha uma família que tinha um cavalo. E aí, para buscar água lá no açude,
eles pegavam e botavam quem? O cavalo. Para levar tudo que era alimento para a feira, usavam quem? Se tinha coisa na roça para ir buscar, usava quem? O cavalo. E aí, enquanto ele disse que, eu vi o irmão contando essa história, um dos que foram lá, que era que tinha um dinheiro, aí ele foi também. E ele foi quem puxou a conversa. Aí ele disse que quando ele estava na metade da história do cavalo, o irmão disse que já tinha baixado a cabeça. No final ele disse, e essa família depois, pegou o cavalo que tanto ela usou e botou no mato para morrer depois que ele ficou velho. Vocês querem fazer o mesmo com o pastor? Jogar no mato para ele morrer? Porque ele deu AVC trabalhando na igreja. Se vocês quiserem matar ele, aí um irmão disse que passou meia hora sem poder levantar a cara para o pastor Estevão. Saíram todinho. Ele disse que com 2 horas de viagem foi que cada um veio olhar um para o outro dentro do carro. Esse rapaz, tu não está com vergonha não? Eu disse, meu Deus do céu. Então não mate o cavalo não, aproveite, guarde ele bem direitinho. É assim. Tu usou tanto ele, né, irmãos? Olha, irmãos, tem homens de Deus aí. Eu assumi essa igreja, ouvindo aqui o pastor falando, eu assumi a igreja, o pastor tinha 30 anos nessa igreja, foi presidente de convenção. Eu assumi mais ou menos, quantos anos, meu bem, que eu assumi lá? 39 anos. Agora imagine, e eu nunca tinha sido pastor de igreja. 39 anos. Ele me entregou com 32 áreas, né? Hoje nós temos 88 áreas. E um homem que de vida ilibada, uma conduta ilibada, um homem de Deus, e entregou a igreja. Eu disse para ele que enquanto eu fosse pastor lá, eu não dava ceia. Eu nunca dei ceia, ele sendo presidente. Ele botava eu para servir a ceia. E eu servia com ele. Ele agora teve um AVC, não está falando, mas todo mês eu dou a ceia para ele. Então são pessoas que, quando eu ando no campo, tem irmão que diz assim, pastor Oziel, o nosso pastor aqui, pastor Joaci, eita homem de Deus. Eu digo, eita rapaz, aí é homem de Deus mesmo. Pronto. E tem gente que às vezes fala só para ver como é que eu estou reagindo. E sabe o que eu digo lá em casa? Ele fez a história dele. Quando Alexandre, o pai de Alexandre o Grande, estava conquistando o mundo, diz a história, papai, o senhor não vai deixar nada para mim? Eu quero conquistar também. Cada um tem a sua vez. Entregou. Isaac Newton dizia, eu só pude enxergar longe por causa dos olhos, dos ombros daqueles que eu subi em cima dos ombros dele. Tudo que nós temos hoje, irmão, veio dessa liderança lá atrás. Só suba agora e diz, vamos consertar bem aqui, porque o problema somos nós. Rejeitaram Moisés? Rejeitaram agora quem? Esse aqui era crente, meus irmãos. Esse aqui era crente. Aí disseram, tu tá velho, não vê mais. Não dá mais para tu, passou teu tempo. Ei, irmãos. Aí o bichinho voltou triste. Aí Deus chegou e disse, não, Samuel, não fica assim não. Eles rejeitaram, não foi a ti. Pronto. Agora deixa eu só dizer uma coisa para vocês, para eu entrar aqui no texto. Depois de 30 a 40 anos da morte de Jesus, nós temos 7 igrejas do Apocalipse. Vocês sabem o nome delas. A igreja mais tradicional e mais linda é a igreja de Éfeso. Tito foi pastor, Timóteo foi pastor, e quem foi o líder mentor dessa igreja? Paulo. Não passaram-se 30 anos, essa igreja já havia deixado o primeiro. O problema era de quem? Do ensino de Paulo? Do ensino de Timóteo? O problema estava em quem? E em Apocalipse, se Dave Hunt estiver certo, que era o maior apologista do mundo que faleceu, Dave Hunt, você vai encontrar obras dele aí. Inclusive, quem eu aconselho, que Deus é esse, que amor é esse, compre essa obra dele, é muito importante. E também, em defesa da fé, Dave Hunt. Compre essa obra dele, que é muito importante, essa obra do Dave Hunt. Era um grande apologista. E ele diz o seguinte, se essas igrejas, elas são históricas, como ele disse que acredita que são, a última igreja do Apocalipse qual é? Laodiceia. E como é que Jesus está em Laodiceia? Do lado de fora. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e
Olhe para mim aqui, sabe por que eu falo a verdade, prego a verdade? Porque eu ando pelo Brasil, meus irmãos. E tem coisas que vocês, eu não vou falar aqui, mas tem coisas que você pergunta, isso acontece na igreja? E Jesus está ficando do lado de fora. A glória que estava na casa em Ezequiel, ela se afasta, sobe no templo, se afasta do templo e depois vai embora. E eu finalizo essa parte citando Roger, que ele diz o seguinte em João 17, 21. A maior prova que Jesus quer da sua igreja e que nós não estamos cumprindo é isso aqui. Coloque aí, meu filho. João 17, 21. Esse é o maior emblema, é o que a igreja deveria fazer, a liderança deveria buscar. Vamos lá. Depois de Lutero, depois me parece que quem fala isso é o Wayne Grudem, na teologia sistemática dele. Ele diz que depois de Lutero, nunca mais parou de ter divisões de igrejas. Nunca mais. E Lutero não queria a separação, Lutero queria o retorno às raízes, mas não foi possível. Moisés não conseguiu, Samuel não conseguiu, Josué não conseguiu, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Foi essa a oração de Jesus. E será se nós todos estamos sendo um? Essa igreja que eu recebi, ela estava debaixo teve uma divisão. E eu fiquei com um dos templos da divisão. Eu estou com 9 anos. Até hoje a comunidade não quer saber dessa igreja, por causa dos escândalos de divisão que ela teve. Divisão nunca contribui para o reino, contribui para o escândalo do reino. Uma coisa é você, por exemplo, se eu tenho uma visão de Deus, um chamado de Deus, eu digo, pastor, está aqui, eu quero recomeçar minha visão, sozinho. Deus me chamou, Deus me colocou para abrir essa visão. Um dia um pastor chegou para mim, um dos meus, e disse assim, pastor Oziel, eu disse, por não, eu tenho uma visão para expandir o reino. Eu disse, tu não está trabalhando comigo, rapaz? Ele disse, não, mas eu tenho uma visão. Eu disse, amém. Ele, tu arrumou essa visão aonde, a tua? Ele disse, não, eu tenho essa visão de abrir. Eu disse, tudo bem. O Senhor me abençoe, eu te abençoo. Fica de joelho. Pai querido, Pai santo, leve ele em paz. Vai e não volte mais. Fica de pé. Ele ficou de pé. Vai em paz. Ele disse, mas eu quero lhe dizer 2 coisinhas. E ele virou para mim. Eu disse, por não, diga, meu filho. Brancão, todo bonito. Eu diga, meu filho. Eu quero lhe dizer que tem muito crente aqui que não gosta do Senhor. Eu disse, é mesmo? É. Eu disse, não, mas não gostaram de Jesus, que eu levo é assim. Não gostaram de Jesus, não gostaram de Moisés. Mas eu lhe pergunto, se esses crentes quiserem comigo, eu disse, olha, os desviados, os zangados comigo, os que não dizimam, os que são ruins, tu pode levar tudinho. O Senhor permite, eu disse, leva. Vai, leva tudinho. Ah, pastor, disse, entra, pode levar. É, né? É. Agora eu disse para ele, agora eu também tenho um pedido para fazer ao senhor. Se o senhor tem uma visão, alugue seu templo, seu salão e comece do zero, que Deus te abençoa. Se tu não começares do zero, se tu ficar pescando aqui, tu não vais para lugar nenhum. Aí pronto, aí ele saiu da minha presença. A Bíblia não diz que Satanás saiu da presença. Aí ele saiu da minha presença. Meu irmão, botou na líder do círculo de oração, prometendo consagrar ela como pastora, ela não quis. Botou no líder de mocidade da igreja onde trabalhava, prometendo consagrar ele a pastor, ele não quis. Foi atrás dos que estavam ruins, os que estavam ruins também não quiseram. Eu disse amém. Aí pronto. A minha oração é para que todos nós sejamos um. E eu vi um filósofo dizendo que o mal da igreja, o pastor falou aqui, ele disse que
A Igreja Católica, com todos os defeitos que ela tem, mas até no clero e no meio dos padres, eles mantêm a estrutura. E nós não. Nós não. E Jesus não orou dizendo assim: eu quero que vocês se espalhem fora. Eu quero que vocês sejam um. Wayne Grudem diz que o maior emblema de uma igreja para o mundo e o maior evangelismo que ela faz é a unidade dela. Não esqueçam mais disso. E o mundo já está olhando para nós como igrejas que brigam, pastores que brigam, reino que se divide. E Jesus disse em Mateus 12: a casa dividida contra si mesmo não fica de pé. Tem mãe aqui que tem filho drogado, tem ou não tem? Agora ela vai ficar na cidade todinha: gente, meu filho é drogado, é um vagabundo. Vai falar do filho dela. Ela chora de joelho, ela busca a Deus, mas ela diz: eu quero meu filho aqui dentro. Ele pode ser drogado, ele pode ser o que for, mas eu quero aqui, sim ou não? Pronto, Jesus disse que a casa, aí pronto, a irmã tem um marido que ele é antipático, ele é tudo. Eu duvido se tu anda na rua: o bicho é antipático, esse meu marido, irmão. Ele é teu, a antipatia dele, o teu problema do teu filho, você guarda lá. Lá fora vocês estão belos, mas um dia a coisa vai resolver dentro de casa. Sabe qual é o nosso problema? É que na hora que nós temos uma briguinha aqui, nós joga logo na internet. Vamos deixar o pau quebrar aqui dentro, mas nós somos unidos. Amém? Vira para o teu irmão: sou unido contigo, rapaz. Diz aí para ele: tu pode ter a cara feia, tu pode ser zangadinho, mas não ficar aqui, adorando a Deus. A casa dividida não vai, agora a casa unida ela vai. Quem glorifica a Deus? É assim. E fique junto, pronto. Tem irmão que diz: pastor, o irmão fulano de tal não gosta do senhor não. Aí na hora que eu vejo ele: Pai, Senhor, meu santo, meu pastor, me dá um abraço aqui, rapaz. Aí pronto, abracei ele: pastor, é assim mesmo. Aí pronto, aí a minha esposa: vixe, tu faz é assim. Eu disse: é ruim, mas a gente tem que levar desse jeito. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Lá em Efésios 4:2, Paulo diz: suportai uns aos outros em... Tudo aqui eu tenho defeito, tu tem defeito, a tua esposa tem defeito. E se tu for largar ela só porque tem defeito, tu não fica casado. E nós aqui crente, tudinho, nós sapateia, nós pula. Aí tem hora que tu tem a língua grande, tem hora que tu é fofoqueiro, tem hora... mas nós te ama. Vamos ficar aqui. Vamos ficar adorando e glorificando a Deus. E a vitória é nossa. Só quem crê, diga amém. Então vamos lá, para mim correr aqui. Observem bem, queridos, que o problema não é liderança. Coloca os pontozinhos que eu coloquei aí, meu filho. Eu passei para o jovem. Eu vou tentar ligar aqui com vocês e já a gente corre aqui. Vamos colocar aqui. Para ligar isso aqui, depois eu volto aqui para o texto. Pode colocar, por favor. Observe bem que eu coloco isso aqui. São 6 coisinhas, rapidinho, que eu quero só pontuar. Aí os irmãos. Parabenizar também aqui a equipe do pastor, né? Que trabalha muito bem, colocando aqui os versículos, colocando tudo bem direitinho, né? Amém. Parabéns, isso é muito bom. O que é liderar? O que é liderar? Pastor, o que é liderar? Se vocês analisarem, eu não sei se eu coloquei aí, mas há um estudioso que ele buscou definir essa questão da liderança. Warren Bennis, ele encontrou 350 palavras para essa expressão liderar. Se você for para o Aurélio, bem simplesinho, ele vai dizer que liderar é influenciar pessoas. Ele vai dizer isso. Se você pegar as palavras de Norman vai dizer que liderar é aquela pessoa que tem capacidade de mudar o pensamento de alguém e levá-lo a fazer alguma coisa. Liderar. Quem está aqui, quem trabalha numa banquinha, quem trabalha num comércio, quem trabalha numa empresa, sabe o que é liderar. O que é liderar, pastor Zé? Quando eu sei que eu sou um grande líder. Um dia o irmão perguntou para mim: pastor Zé, o que é ser grande líder? Eu disse: é quando as pessoas te seguem. Às vezes você pode ter doutorado em liderança e ninguém te segue. Tu vai pregar, o povo não vai. Tu faz um movimento na igreja, o povo não vai. Por quê? Porque você não tem um espírito de líder. Isso é lá fora, isso é natural.
Um dia eu tinha uma terra, muitos irmãos que me escutam na internet, às vezes pensam, não foi de igreja não. Antes de eu vir para a igreja, já tinha bens. Entenderam? Eu tinha uma terra, eu tinha uma fazenda. E a fazenda, a cerca não estava prestando. E eu procurei na cidade, ninguém trabalhava. Eu fui no interior, onde ficava a terra, um rapaz disse para mim, aqui o povo só vem se o senhor chamar o fulano de tal, porque ele é o único especialista em cerca. Eu disse, mas não tem outro? Tem outro, mas o outro só vem se ele vier. Então eu tive que contratar ele. Agora imagine, um cara do mato, analfabeto, ele tinha a capacidade de influenciar pessoas. Às vezes o pastor bota um líder de mocidade, que hoje não tem mais agenda assim, mas ele anda com o tabletzinho dele, né? Ele anda com né? O tabletzinho, né? Todo arrumadinho, pronto. Aí pronto, os cartazinhos dele ele bota, já está lá. Ninguém vem. Ele pensa que é aquilo ali. Ei, meu irmão, é negócio sério. Olhe para mim aqui, a Bíblia diz que Deus é quem move o coração das pessoas. Eita, meus irmãos. Às vezes, quando é culto de doutrina, aí Deus sabe como é que eu fico. Pronto, essa minha mulher sabe como é que eu fico. Aí pronto, Senhor Deus, a obra é tua. Aonde estiver o teu filho, na hora dessa ele está trabalhando. Ei, irmão, para um irmãozinho que trabalha o tempo todinho, que a nossa área fica distante, é dentro de São Luís, mas é um pouco distante do centro. Aí a pessoa pobre, quem tem carro tudo bem, e quem vem mais para culto lá são os pobres. Aí, irmã, a pessoa aí lá, está lá na casinha dele, chegou no trabalho, chegou 6, 7 horas em casa, para ele vir para o tempo central. Deus eterno, toca no coração do teu filho, eu sei que ele está cansado, mas eu quero ver ele no culto para receber a tua palavra. Ei, meu irmão, só Deus, é só Deus. Então, o que é liderar? É influenciar. Lá fora é isso aí, é influenciar. O menino Steve Jobs, com 20 anos, na garagem da casa dele, mais um amigo dele, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Olha o que ele não se tornou. Luther King, 34 anos, começou a ler a Bíblia, mas ele depois foi enveredou pelo Mahatma Gandhi, e leu tudo de Mahatma Gandhi. Eu vou lutar pelos negros. Se você pegar os grandes homens da história, todos eles eram homens que quando a pessoa encostava perto dele, pronto, ele já tinha uma voz que até a pessoa tremia. Não, eu vou. É assim. Alexandre disse que quando ele chegava na guerra, que ele chegava, os soldados estavam sentados. Quando ele dizia, cheguei, aí todos se levantavam. Diga, mestre. É voz de líder. Você chega, gente, vamos para a batalha. Vai para lugar nenhum. Tu não vai para lugar nenhum. Líder, gente. Sim ou não? Napoleão Bonaparte chegou num lugar, e aí o pessoal disseram, olha, ninguém pode entrar aí. Não pode entrar não, Napoleão. Tem uma doença aí, tem um vírus. Ele disse, o quê? Tem vírus. Aí ele pegou um cadáver que estava lá e se enrolou com o cadáver e rolou. Veja se eu estou doente. Aí os soldados disseram, o chefe tem razão, vamos entrar. Líder é assim, irmão. Não é tu ficar com molezinha, com negócio, tu tem que rasgar. É assim, é rasgar. Às vezes eu estou com medo, às vezes tem coisa lá no campo que eu estou com medo. Mas Jesus disse assim, a quem mais se dá, mais se cobra. Não foi assim? Não queira isso aqui não. Não queira isso aqui não, se tu não for chamado. É porque isso aqui só vai te dar dor de cabeça. Agora se tu for chamado, rasga. É assim. Tem dia que a minha esposa disse, tu não está com medo do fulano? Eu disse, eu estou. Mas eu tenho que rasgar. É assim, não é desse jeito? E aí pronto. Lá nós compramos um centro de recuperação, e aí teve um incidente lá, e aí a população foi lá e quebrou o centro todinho. E aí deram um ultimato lá, se vier aqui nós pega. Aí pronto, aí um do colegiado, porque eu fiquei quieto, aí um pastor lá do colegiado disse assim, pastor, eu quero ir lá. E eu já entendendo, eu disse, oh, meu filho, eu estou te entendendo. Se o presidente está com medo de ir, aí tu quer ir. Mas vocês sabem por que ele queria ir? Quem era que ia ficar na frente? Eu disse, não, tia, calma.
tia calma, tia quieta. É já que eu te digo quem é que vai. Aí pronto, aí eu chamei um soldado lá do nosso colegiado, um policial, mais um outro pastor, disse, vamos lá, sondar. Aí quando chegou lá, pronto, foi pior, porque eles quase quebram o carro deles e eu tive que pagar o prejuízo. Eu disse, tão ruim. Aí eu chamei ela aí, disse, eu vou lá. Ela disse, meu bem, tu vai, olha. E aí eu disse, não, tu já sabe. É o jeito eu ir. Olha, eu não quero ficar sem tu, porque, né? Não quer perder o moreno. E tal, eu disse, não, mas é o jeito. É o jeito, fica em oração e eu vou. E não avisei para pastor nenhum. Eu só chamei um outro pastor e aí botei num carro, um que era policial, chamei outro e um motorista. Aí um pastor que eu chamei também, ele disse, pastor, eu levo meu revólver. Eu disse, tu tem arma? Que eu estou pregando contra e tu está armado. Ele disse, não, estou brincando. Eu disse, olha rapaz, não inventa, tu tem revólver? Ele, não, estou só brincando. Eu disse, então tá bom, então entra. Aí ele entrou no carro. Meus irmãos, para finalizar aqui essa história. Cheguei lá, aí tudo quebrado, entrei, fiquei lá. Aí eu disse, glória a Deus, não apareceu ninguém não, aqui. Aí demorei. Quando eu fui saindo, aí uma senhora olhou assim. Aí ela entrou para dentro de casa. Quando dá fé, lá vem a multidão. A multidão de gente, lá é perigoso. E a multidão de gente, e o policial que estava comigo, pulou no carro, chuta motorista. Aí eu disse, para aí rapaz, não é assim não, mas eu com vontade dele ir mesmo. Eu disse, não é assim não, aguenta. Ele disse, chuta. Eu disse, aguenta, para aí. E ele ainda correu. Aí eu senti no coração, não, pare o carro, aí parou o carro. A mulher gritou, disse, aquele neguinho disse que é o presidente, é aquele ali. É por isso que eu estou dizendo, esse negócio de tu assumir. Não é assim? Esse negócio de tu andar dizendo, eu sou cheio do poder. Aí um rapaz escutou, disse, olha, meu filho tem demônio desde menino. Tira esse demônio aqui, aos discípulos de Jesus. E aí disseram, nós levamos para os teus discípulos e eles não expulsaram. É muito pesado isso. Aí eu disse, parou o carro. Disse, eu morrer agora. Aí eu gritei, gente! Aqui não vai mais ter centro de recuperação, vou botar em escola para... Tu tem filho? Eu tenho, pastor, vou botar para o teu filho de graça. Aí um olhou para o outro, aí rapaz, o plano do pastor, vamos deixar o homem de mão. Aí pronto, aí eu saí. Assim que eu escapei, desse jeito. Então, meus irmãos, o que é liderar? É influenciar. Se você influencia, pronto, você é líder. Pronto, agora preste bem atenção, o líder, ele influencia e ele não está aí para aspecto negativo, ele não está para quem fala dele. Moisés tinha faladores, Samuel tinha faladores, Josué tinha faladores. Então pronto, mas quem tem o espírito de líder, não tem negócio de estar tomando água com açúcar não. Olha como é que não estou, irmão. Não, rasga, o Senhor me dá graça. Nem que depois tu chegue em casa e se acabe de chorar. O que a liderança busca? Objetivo. Toda liderança busca um objetivo. Vamos passar aí. Vai lá, só para os irmãos terem uma ideia. Esse é o segundo. Que tipo de líder o povo deseja? Olha para cá. O povo deseja um líder. Isso é na escola dominical, é na empresa. O povo deseja um líder que tenha objetivo, que saiba onde quer chegar, mas um líder que tenha uma filosofia certa. Não é isso? Ele não pode ficar variando. Eu tenho esse plano aqui, eu tenho esse projeto aqui. Não, ele tem que ter um objetivo e a igreja tem que saber. Warner, na obra que ele escreve, ele diz, quando o líder diz a filosofia dele, acabou. Não, meu trabalho é esse, o projeto é esse, e aí pronto. O Eugene Peterson, na obra que ele escreveu, ele disse que quando chegou na comunidade, ele foi construir um templo, todo mundo se envolveu e todo mundo era animado. Depois que terminou o templo, ele disse que viu os irmãos desanimados, e ele foi conversar com um colega dele, olha, Eugene Peterson, ele disse que foi conversar, eu lidero a igreja, eu prego todo dia, mas a minha igreja está fraca. Aí um amigo dele disse assim, se tu não tiveres uma filosofia constante para essa igreja, Eugênio, ela vai desistindo. Então líder tem que ser essa pessoa. Pode passar, por favor. Aperfeiçoando o espírito da liderança. Aí sim, você tem um espírito de liderança, mas você não pode ficar aleatório, tem que fazer curso, tem que aperfeiçoar, tem que crescer, participar de eventos, ouvir grandes líderes. Ouça grandes líderes, leia grandes livros, leia tudo sobre liderança, pegue as maiores referências de liderança do mundo e leia.
É claro que você vai ler não para imitá-los, mas para você sentir o espírito. Luther King dizia: se você não tem algo por que morrer, então para que viver? Não, eu quero morrer pelo ministério, eu quero morrer pela obra. Esse é o espírito da coisa. E olha, irmão, quando o povo vê tu com espírito, ânimo, o povo entra. Quando vê tu com ânimo, vê tu na batalha, diz: eita rapaz, aí é líder. Passa. Quarto, eu estou só encerrando aqui. Vamos lá. Propósito da liderança. Eu disse agora há pouco, tem que ter uma filosofia. Qual é o propósito da liderança? A liderança é organizar. É organizar. Está lá em Tito 1,5. Paulo diz para Tito: eu te deixei em Creta para colocar as coisas em ordens. Pronto, o pastor, ele ouve todo mundo, ele é um homem de Deus, de oração, da Bíblia, mas é dever dele organizar a casa. É assim. Pronto, é organizar, é analisar, é desse jeito. Eu nasci dentro de igreja e fui vendo tudo. Às vezes tem coisa que eu estou cercado de líderes, de pessoas, aí o engenheiro chega, seu fulano chega. E você sabe que tem gente saliente de todo jeito. Aí às vezes o engenheiro está explicando umas coisas que é de outro universo. Aí tem várias ali perto de mim. Aí eu não fico: doutor, e o que é isso aqui? Não, senhor. Eu disse: eita, muito bem, doutor. Gostei. Vamos fazer. Mas depois passa lá no meu gabinete que eu quero ver que tem umas coisinhas aqui que eu não vi vantagem. Aí o outro que está aqui pertinho de mim, e o senhor entende, a gente mexe. Aí pronto, a gente mexe. Aí quando eu chego, só eu vou no gabinete: doutor, me explica aqui que eu não estou entendendo nada. Aí é assim. Mas líder é líder, o povo tem que ver isso na liderança. Eles querem ver, se tu andar com um negocinho recheixinho, velho. Aí pronto. Por que o povo não queria? O povo disse assim: façamos um bezerro. Mas não quiseram Arão, porque Arão não tinha espírito de líder. Líder é líder, meus irmãos. Pronto, tu tem que rasgar. É desse jeito. Se tu não sabe, tu tem que fazer de conta que sabe e entrar e deixar Deus te usar. É desse jeito. Pode passar aí, por favor. Quinto, a liderança pelo aspecto bíblico. Eu estou falando aqui do espírito de liderança lá fora, extra. Mas a liderança pelo espírito bíblico, pelo campo bíblico, é outra coisa. Que eu não vou falar disso aqui. E sexto, para encerrar, uma liderança no modelo de Cristo. Eu quero só pautar isso aqui, gente. Olha, quando vocês sabem que quando Jesus entrou no cenário humano, 64, até antes de Cristo, quem era que já estava no poder? Olha, quem estava no poder era Roma. E Roma escravizava, e Roma matava e colocava na cruz quem se opusesse aos planos do imperador romano. Mas ele colocou na Palestina quem? Herodes, que se dividiu em três, tinha 3 filhos, e se divide no poder dos filhos dele, ok? Rapidinho, eu não tenho tempo. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Naquela época tinha o templo. Quantas pessoas o templo empregava? O templo, naquela época, 30 mil pessoas. O templo lá em Jerusalém virou um local de negócio, de comércio. 30 mil pessoas. E quem mandava particularmente no templo eram os saduceus, que tinham grande influência lá dentro. Aí você tem o templo, você tem os romanos, você tem saduceus e você tem os fariseus. Os fariseus não mandavam no templo, eles mandavam lá fora, na lei, na Torá, na interpretação, na pureza. Eram os Hassidim. Eles não mandavam no templo, mas mandavam na influência religiosa, que levaram à condenação de Jesus. Aí você vai ter pregadores carismáticos. Olhe para cá para você ver o que é espírito de líder. Apareceu, isso aqui é lindo, gente. Mateus capítulo 3. Apareceu quem no deserto? Hein? Apareceu, vamos lá, bem forte. Grite aí, apareceu quem pregando? João Batista. E se você pegar João 10, 31, coloca aí, irmão, se não me foge a memória, porque a minha esposa não fala assim não, então o pessoal vai pensar que tu está ficando velho. Mas não é porque a gente vai mexendo com um monte de coisa, aí vai esquecendo. Mas veja aí. É 10, 31, é 10, vê se é o acho que é o 12, 31, vê se é, se não me foge a memória. Vai lá, coloque aí. 12, 31. Se não for, a gente lê depois. Aí é o 12, é 21 ou é 31? 31, né? Não, me fugiu agora. Mas a Bíblia diz claramente que João Batista não curou nem de dor de cabeça. João Batista não fez milagre nenhum.
E Jesus diz em Mateus 11 que dos nascidos de mulher não tem um maior do que. Aí a Bíblia diz, apareceu João Batista pregando aonde? Olha, isso aqui é interessante. Apareceu João Batista pregando no deserto. Olha para cá, igreja. Ele não tinha proteção dos saduceus, dos fariseus, nem do templo. Ele é 10:41, não é isso? Coloque aí na tela, 10:41, só para você ter uma ideia. Obrigado, pastor. É 10:41, eu disse 10:31. É assim. Mas dizia uma professora minha de hebraico, quem lê muitas vezes se confunde, não é que não saiba, mas se confunde, é assim. E eu ter com ele, olha aí gente, leia isso aí, vocês bem forte, bem forte, bem forte. Eita, coloca o outro. Irmãos, olha para cá, olha, vocês estão vendo que é espírito de líder. Ele não tinha nada, ele não tinha culto de milagre, ele não tinha culto de exorcismo, ele não tinha culto de impor as mãos. Eita, rapaz. Ele não tinha roupa bonita. Está lá em Mateus 3, a roupa dele era brega. Tem um bocado que é tanta roupa, tanto charme. Não tem nada de Bíblia, só charme. Até para pregar, né? É um charme. Jesus, o nosso mestre, né? Só charme. Vai para o mato, irmão, cai na rua. Voz que clama no deserto. Eita glória. Dizem que 6.000 pessoas ouviam Spurgeon por dia. Final de semana, 30.000 pessoas, 7.000 pessoas iam ouvir João Batista. Eita, irmão. E aí Jesus chega, o que vocês foram ver no deserto? Alguém com roupa bonita do palácio? O que vocês foram ver? Um homem fino? Ou um profeta? Ele disse, mais do que um profeta. E aí o pessoal disse, ei rapaz, ouvindo Jesus pregar, Jesus cortando mensagem linda. Aí o pessoal, eita rapaz, João Batista, ele não fez milagre não. É assim. Como é que tu queres teu ministério? Me diga como é que tu queres teu ministério. Como é que tu queres que ele termine? Tem homens aí que morreram, Billy Graham morreu, todo mundo toda hora no WhatsApp, dizendo o que Billy Graham disse, até hoje ele está vivo. Spurgeon morreu, até hoje ele está vivo, toda hora coloca, John Wesley morreu. Agora eram homens excepcionais. Você já pensou ler 5.500 livros no nome de um cavalo? Saber mais o grego do que o próprio idioma dele? É uma loucura, meus irmãos. É homens excepcionais. É homens que querem fazer a diferença. E não dormia não, irmão. Eles varavam a noite, era orando. Aí um líder assiste filme a noite todinha. É filme, é jogo. Aí quando dá 7h30, dobra o joelho. Pai querido, te agradeço pela boa noite que me deste. Me dá um dia de vitória, em nome de Jesus. Não vai para lugar nenhum não, irmão. Eles ouvindo João Batista pregar, ouvindo Jesus pregar. Aí eles choravam, dizendo, é verdade. João Batista não fez sinal. João Batista não fez milagre. Agora, tudo que ele pregou. Olha para mim aqui. Você sabe o que é a geração de hoje? Há um teólogo que escreveu isso agora recentemente. A geração de hoje é a geração rápida. É a geração que quer efeito. Mas a geração que vem amanhã é a geração que quer homens de caráter. Porque ela está cansada do que ela está vendo aí. Problema no Supremo Tribunal Federal. Problema na política, problema na religião, problema na igreja católica, líder bom, líder sem vergonha, todo mundo está cansando. Mas na hora que surge um líder que tenha Deus e que tenha caráter, a multidão nunca vai esquecer Deus na vida dele. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Então faça isso. Eita glória. Eita meus irmãos. Quem pode dar glória a Deus por isso?
Às vezes eu fico me perguntando, lá no meu gabinete, meu Deus, o que será de nós? Eu leio tudo, gente, eu leio tudo que é programa de igreja, métodos de igreja, movimento de células, movimento de G12, movimento de grupo, movimento de café, desde John Wesley. Mas eu não vou ter tempo aqui para falar, mas no segundo século, em especial terceiro século, a igreja ela deixa de ser igreja. E cadê os líderes? É isso que eu estou falando. Por isso que me parece que é Lucas, vê aí, 17:32. Veja se essa não me foge a memória. Coloque aí. Então, queridos, prestem bem atenção. Esse é o versículozinho mais pequeno, mas diz um certo teólogo, foi a maior mensagem que Jesus pregou. O que Jesus disse? Pronto. É isso aí. É isso aí. Volta lá para os pontinhos, por favor. Aqueles pontos que nós colocamos. Eu queria que você saísse daqui desse trabalho olhando para esses líderes. Então, qual é a liderança? Jesus, bota lá. Então você pega, entrou João Batista pregando no deserto. Agora preste bem atenção, olhe para cá, que eu vou dizer uma coisa interessante para vocês. Olhe bem para mim. Quem foi que foi batizar Jesus? Eita, meus irmãos. Agora, aqui vamos lá. Quem é que tinha a Torá? Quem é que tinha a lei? Quem é que tinha os dogmas judaicos? Olha aí quem diz, fariseus. E quem eram os céticos, que não acreditavam em anjo, não acreditavam em poder, não acreditavam em glória? Quem era? Saduceu. Olha para mim aqui. Olha para mim. Eles iam ouvir João Batista? Diga aí, me ajude. Quando tu é de Deus e tu tem a graça, até quem tem inveja de ti vai. Eita, vira aí para o teu irmão e diga para ele, rapaz, quando tu é bom, diz aí para ele, quando a graça de Deus está em tu, até quem tem inveja vai te ouvir. O Kant foi ouvir um pregador, e aí alguém parou Kant no meio do caminho e disse assim, mas Kant, tu é tão crítico, e aí você vai ouvir esse pregador, tu crê no que ele diz? Ele diz, rapaz, eu não sei se eu creio, só que quando ele está falando, a minha alma se sente bem. É assim, meu irmão, quando tu tem a graça de Deus, até o cão para. Tem irmão que fica só, gente, por que vocês estão indo embora? Não vou embora não, a mão de Deus, o castigo. Tu não tem nada. Quando tu tem, e olha para cá, irmão, eu não ia nunca mais a um culto de João Batista. Porque lá vem um monte de fariseus, só bichão, com as rouponas tudo bonitas. Aí João dizia, lá vem os cobras, não era assim? Está na Bíblia ou não está? Lá vem os cobras. Ei, raça de víboras! O fogão está chegando. Era assim. E vai queimar vocês todinho. Eu não ia mais. Mas todo dia eles iam. Irmão, porque tem irmão que fica até líder. Eu não sei porque que o fulano de tal fala da minha pregação. Se tu tem Deus na vida, deixa ele falar. Agora preste bem atenção. Quem tinha a Torá, quem tinha a lei, quem tinha os dogmas, quem tinha a tradição, quem tinha a história, quem tinha tudo, eram eles. Olha para cá. João Batista era dos essênios. João Batista não tinha escola. João Batista não tinha ligação com o templo. João Batista era um pregador carismático. João Batista não tinha nada. Só que quando ele aparece, ele é a voz para vidas secas. Oh, aleluia. Imagine você ouvir um pregador. Olhe para mim aqui que eu vou dizer algo de Deus para vocês. Imagine você ouvir um pregador que quando você para e começa a ouvir ele. Espúgio, um dia ele estava no culto e alguém disse para Espúgio, um ou dois sapateiros conversando, tu vai na escola dele hoje? Ele diz, vou não. Por quê? Porque quando eu vou lá, o homem sabe tudo da minha vida. O que ele prega é a minha vida. Um dia ele estava pregando no culto, é isso que está faltando, irmão. Ele estava pregando no culto, vem cá, meu senhor. Aí o rapaz encostou.
Ele disse, pega essa tua faca e guarde, e não tenha esse plano de matar o fulano, porque senão tu vai perder a tua salvação e a tua alma. Guarda a faca. Ele disse, ô esposo, me dar a faca. É assim. Aí a gente fica só falando, só com coisinha. E aí, olha, pode ter fariseu, pode ter escriba, pode ter o que tiver. Agora, se tu tiver a palavra para a alma, o povo vai te ouvir. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso de coração? Raça de víboras! E os soldados chegavam, ei João, olha aí, os soldadão, só soldadão, está lá em Lucas. Ei João, e o que a gente faz? Faz o trabalho de vocês e não recebam propina. Crie vergonha. Era assim. Não receba propina. Aí pronto, e nós? Arrependo do vosso pecado. E nós, João? Aí vocês são cobras. Vocês estão aqui só para me ouvir, mas vocês são cobras. Aí lá vem Jesus, irmão. O interessante aqui, por que a nossa liderança tem que ser a de Cristo? Por que os fariseus não batizaram Jesus? Por que os escribas ou os saduceus? Olha para cá. Porque Jesus tinha que nascer de uma história de um pregador carismático. Porque se ele fosse batizado por um desses, ele estaria ligado à política do templo. Só que olha para cá, Jesus não aparece no cenário, tem um bocado de bobinha aí na teologia, dizendo que Jesus não era ligado a nada, ligado. Jesus foi ligado pela escola de João Batista. Jesus não era um intruso nem um saliente. Ele vai desenvolver o ministério com ética e ele vai surgir de um cenário. E quando ele surge, quem vai identificar ele para o povo é João Batista. Eu que preciso ir a ti, tu vens a mim. Já quieta, João. Aqui é só para legalizar o negócio. Eita, irmão. Eita coisa boa. É só para legalizar. É só para tu entrar pela porta. Porque Jesus disse que quem não entra pela porta é o quê? E ladrão só entra ou pelo telhado ou pela janela. Porque se teu marido pular pela janela, tu se assusta ou não assusta? Porque ele tem que entrar por onde? Tem um bocado aí que só entra pela janela, por isso que o povo se assusta. Tu já é pastor. Não é assim? Rapaz, mas um dia desse eu te vi. Mas eu, consagrado, eu saí daqui, fui ali em Goiânia, me deram uma carteira, eu voltei. Janela. Aí o povo fica com medo. Não é assim? Tu já é ministro, não é assim? Pronto, eu sou uma levita, pastor. Um dia uma irmã chegou para mim, disse, eu sou uma levita. Eu disse, agora tu carrega a tenda do tabernáculo. Que eu saiba, o levita era para carregar a tenda. Aí a irmã disse, não, pastor, o que é isso? Eu disse, é isso mesmo. É quem carrega pau. Tu carrega pau agora, tu já carrega. Não, isso é de louvor. Disse, pois é, não, mas isso foi só no tempo de Davi. Ele botou só uns turnozinhos. Tu tem que se preparar. Tem muita gente que está assumindo coisa que não sabe nem o. É como o pastor falou agora há pouco, gente. Então olha para cá. Ninguém ia ouvir fariseu, ninguém ia ouvir escriba, ninguém ia ouvir saduceus. Agora um pregador, velho, sem roupa bonita, de pé cheio de poeira, o povo ia. Vocês entenderam? Olha para mim aqui, o que tem de advogado depressivo, oprimido, o que tem de juiz sofrendo, o que tem de médico sofrendo. Um dia eu fui visitar no hospital, lá nós temos uma campanha, e eu vi uma irmãzinha toda, entre aspas aqui eu vou dizer com respeito, toda doidinha dentro do hospital. E eu cheguei lá, ela disse, meu Deus, eu não acredito que é o pastor Zé que está aqui. Aí pegou na minha mão, bora vir aqui, pastor. Eu disse, meu Deus do céu, o que essa doida quer me botar onde? Aí quando cheguei, ela disse, pastor, aqui é a minha sala aqui no hospital, aqui pastor, Jesus já curou. Aqui o médico fulano vem para cá, seu fulano, e todos têm respeito. Ela disse, um dia desse um médico aqui disse que ia morrer, eu disse, tu não vai morrer. Quem está dizendo aqui é a mulher de Deus, e orou por ele. E lá no hospital todo mundo respeita ela. Vocês estão entendendo a diferença? Essa é a diferença. E às vezes tu está com tanto título, aí pronto, é da tradição, mas ninguém quer te ouvir. É assim ou não é? E João Batista no deserto, as almas secas e sedentas. Na hora que ele começava a falar, disse, hoje tem um culto, o Joãozinho vai pregar. Vamos lá ouvir ele. E até os fariseus iam ouvir. E até quem era doutor do partido, à noite tinha que escapar. Hoje eu não vou para a sessão à noite não, dos escribas e fariseus. Aí a Bíblia diz lá em João 3, primeiro, e Nicodemos,
De noite foi ter com quem? É assim, meu irmão. Olha para cá, tem pastor que fica, olha, não vamos para a guerra do fulano. Se tanto tiver a graça de Deus e o poder de Deus, pronto, o povo fica. O povo vem. É ou não é? O povo vem, pronto, o povo, não tem esse negócio não, pronto. Lá lá em São Luís, todo dia tem evento. Aí, irmão, pastor, você não vai proibir, deixa quem quiser ir, eu vou estar no culto. Eu vou estar no culto e pronto. E quem quiser vir, venha. Deus é quem dá a graça. Agora, se tu se jogar nos pés de Jesus, Ele te usa. Ele te abençoa. A liderança de Cristo é que Cristo, Ele quando termina de ser batizado, a Bíblia diz que os céus se abriram. E o Espírito desceu. Aí a voz gritou, esse é o meu filho. Agora pronto, coloca bem aí. 17:11, vê se é, por favor. De Mateus, o mesmo livro. De Mateus, 17:11. E eu vou encerrar aqui, meu tempo já chegou. Hoje o pastor ficou certo de terminar cedo. É isso aí mesmo. 17:11, não é isso? Então Jesus respondeu. Coloca o 10, deixa eu ver o 10. 10. É 17, não é? Coloca o 9, deixa eu ver se é. Não é. Mas depois você lá, eu sei que é o capítulo 17. A Bíblia diz assim, que os discípulos disseram, façamos 3 tendas. Uma para... Vamos lá, me ajude aí, vamos lá, me ajude a pregar. Uma para Moisés, a outra para... E a outra para ti. Olha aí, né? Bom estarmos aqui, isso. Bom estarmos aqui. Se quiserem, façam 3 tendas. Pode passar. É isso bem aqui, olha. É que eu quero. Aí pronto, bem aí, segura bem, meu filho. Quando, irmãos, que Pedro disse essas palavras, vem esse outro versículo, coloca o próximo. A voz chega, agora é esse aqui, pode colocar o próximo aí. Falava ele ainda quando isso, volte lá. Falava ele ainda, era onde você estava. É o 5, né? É o 5, coloca o 5. Volte lá, por favor. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa envolveu, e eis que, vindo do céu uma nuvem, dizia, pode passar. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele ouvi, pode passar. Bem aí. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Pode ir. Isso aqui é lindo. E aproximando deles, falou-lhe dizendo, erguei-vos e não temais. Pode ir. Então eles, levantando os olhos a ninguém... Lê isso aí, como é que diz? O quê? Quem foi que apareceu falando com Jesus? Moisés? Moisés representa o quê? Vamos, Moisés representa o quê? A lei. Moisés representa o quê? E Elias? Então pronto, acabou. Acabou Moisés, acabaram os profetas. João 17. A partir de agora, quem vai entrar no cenário é ele. Pronto. E isso só acontece depois que João batiza Jesus, ok? Eu finalizo, gente, só citando aqui o texto. Coloca agora, por favor, o texto de 1 Coríntios 4. Ontem eu falei disso, mas eu quero dizer que você que quer ser líder, você tem que tomar na sua mente 3 coisinhas. Olha aí. Que os homens nos considerem como? Vamos lá. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como? Ministros de Cristo e Olha para mim aqui. Vou finalizar dizendo 3 coisinhas para você. Para você ser um líder íntegro. Na escola dominical, na igreja, no trabalho. A primeira coisa que você deve ter. Ouçam bem isso, gente. A primeira coisa que você deve ter. É a consciência do que você é aqui. Esse capítulo aí foi escrito, verso 1 a 5, só para mostrar que Paulo não era nada. Vocês se lembram de 1 Coríntios 1:12? Como era que a igreja de Corinto dizia? Eu sou de Paulo, e o que mais? Eu sou de Apolo, e o que mais? Eu sou de Pedro, olha para cá. Eu sou de Apolo, porque Apolo vem da escola de Alexandria. O cara tem filosofia, o cara é o bambamão, o cara sabe pregar, o cara sabe montar um argumento. Foi o pior momento para a igreja e para a teologia. A teologia que vem da escola alexandrina. Inventou um método.
alegórico. O que é o método alegórico? É o que os pregadores estão usando aí. A minha Bíblia não diz. A palavra não diz, mas eu imagino, eu deduzo, eu arquiteto, eu penso. E o que tu quer pensar, rapaz? Por que tu não fala o que está aqui? Só fala o que está aqui. É assim, irmão? Eles inventam tanta coisa. Um dia desse eu vi um pregador pregando, dizendo assim: o Pedro pegou a espada e cortou a orelha de um homem que queria ser sacerdote. Onde é que tem isso, gente? E vocês dão glória a Deus. Cortou, o homem ia ter um sonho, mas não podia mais. Mas Jesus pegou a orelhazinha dele e botou no lugar. Isso não tem, não. Prega só o que está aqui. Não invente nada, não. Prega o que está aqui, acabou-se a conversa. E quem fez isso? Orígenes, um dos pais da igreja, um cara altamente conceituado, mas ele tinha tanta loucura que até foi condenado pelas heresias dele. Então, em primeiro lugar, observe que um dizia: eu quero é a igreja, eu quero é o Apolo. Outro dizia: não, eu quero é o Pedro. O Pedro, culto de milagre, quarta-feira de milagre é com ele. Aí disse: não gosto dos cultos de quarta-feira, é só milagre, é zoada. Eu gosto do Paulo. O Paulo, marcha lenta, mensagenzinha rasa, mas é tranquila, é na dele. Vozinha lenta e etc. Se vocês pegarem minha apostila, a igreja chamava Paulo de feio, porque segundo um historiador, ele tentou recapitular Paulo, ele era cabeçudo, perna torta e buchudo. E a igreja chamou Paulo de homem feio. O Paulo feio, rapaz. O que um homem desse quer pregar evangelho, um bucho rei desse aí? Olha a cabeça desse homem. Mas era assim. E os irmãos chamavam. Está aí na apostila, eu coloquei para vocês. Irmão, tu pode ter a venta grande, tu pode ter a cara feia, mas quando Jesus te botar aqui, entra tranquilo. Quem te botou foi ele. Quem te chamou foi ele. E não liga não se alguém te chamar de feio. Sim ou não? Aí o Eliseu estava pregando e um jovem: careca, cabeça pelada. Não foi assim? Cabeça pelada, cabeça pelada. Aí Eliseu disse: meu Deus, olha, me ajuda, pai. Aí Deus disse assim: pega aí umas oncinhas como eles lá, só para resolver a parada. Então é assim: ore a Deus, pregue. Se te chamarem de buchudo, prega o evangelho. Se importa com o teu bucho, não. Se te chamarem de venta grande, prega o teu evangelho. É assim. Se te chamarem de cabeça grande, prega o teu evangelho. Tu não foi chamado para pregar beleza, tu foi chamado para pregar o evangelho. É assim. É desse jeito aí. E Deus te usa como você é. Não inventa coisa não, meu irmão. Se tu tem um cabelinho como o meu, deixa do jeito que está. Aí passa um gel, né, assim. Quando dá fé, aparece torto. Rapaz, fica do modelo que Deus te chamou, rapaz. Tem irmão que pronto, ele inventa, muda de nome, né, assim. João, aí ele chega na igreja: agora, irmão, Deus me deu uma revelação, eu sou o apóstolo John. Tu é João, rapaz, deixa dessa besteira. Prega o evangelho. Fica na tua. Olha, irmão, eu ouvi vários pregadores na minha geração. Ouvi vários. Teve uma época aí que uma pessoa usava suspensol, né? Como é aquilo? Como é o nome? Aí pronto, todo mundo começou a usar. Luiz jovem. Aí pronto. Um irmão até me deu um pastor. Eu disse: eu lá quero isso, irmão. Nós temos que ser como Davi. Eu não quero a tua lança, eu não quero a tua espada, nem teu escudo. Eu já tenho as minhas armas. Eita glória. Eita glória. Então preste minha atenção. A primeira coisa, a igreja diz: eu quero é o apóstolo Paulo, porque o Paulo é na dele. Não tem irmão que fica, é na dele, eu sou assim. Aí às vezes a gente pensa: não, faça o seguinte. Paulo olha e diz assim: eu quero dizer para vocês que nem Apolo é alguma coisa, nem Pedro é alguma coisa, nem eu. Sabe o que nós três somos? Olha aí, nós somos apenas mim. E esse termo aí que aparece aí, ó, hiperetes. Aí muita discussão, até na linguística, mas o próprio contexto já te ajuda a entender. Esse próprio contexto aqui não era ministro. Fulano de estar aqui é o ministro do evangelho. Entra aí, ministro. Que a gente pensa que é um ministro lá de Brasília. Não é assim que a gente pensa? Aqui, meu irmão, era um remadorzinho velho, lá da segunda categoria.
que remava acorrentado, e se ele morresse do jeito que ele morria, jogava ele dentro do mar. Bota outro. Tu é só um remadorzinho de segunda categoria, porque o primeiro remador aqui é Jesus. Quem é o primeiro aqui é ele, tu é o segundo. Pronto. Quem manda na obra é ele, quem tem um poder. É por isso que lá em 1 Pedro 3, ele diz assim: o supremo pastor. Aqui eu só sou um pastorzinho, o supremo é ele. Pronto, quem manda é ele, quem tem um poder é ele, quem tem a glória é ele, e quem dá a glória é ele. Então pronto, se conscientize disso. Aí ele diz: nos considere como servos, que aí é um remador de segunda categoria. Oikonomos e despenseiro. Diga comigo, oikonomos. Vamos lá, eu quero ouvir. Oikonomos. Oiko é casa, né? De oikia, esse substantivo. Oikia, casa. E nomos é lei. Olha para mim aqui, ó. Tu entrou aqui, tem a lei da casa. O pastor falou agora há pouco, toda casa tem uma lei ou não tem? Então, se tu entrou aqui, aqui tem uma lei. E o que tu quer quebrar essa lei? O que tu quer quebrar ela? Tu entrou pronto, tu não já entrou sabendo que era assim? Jesus diz em Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua. Ele não diz, faça a minha vontade. Tu entrou aqui, a vontade é a do Pai. É por isso que quando tu vier para a igreja, aqui não tem esse negócio, eu acho que tem que ser assim. Tu não tem que achar nada, tu tem que ver o que está na Bíblia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. E Karl Barth, 1866, ele dizia, 88, ele dizia, se a Bíblia não falar para você, nada mais vai falar. Então, para você entrar aqui na igreja, irmão, eu acho, é porque tu chegou aqui, tu pode ser juiz, tu pode ser doutor, tu pode ser advogado, tu pode ser quem quiser. Aqui, a vontade é a dele, o poder é o dele. É por isso que a gente encerra, teu é o reino, o poder e a grandeza para sempre. Te assenta, te aquieta e glorifica a Deus, porque o poder é dele, a glória é dele. E pronto. E se tu não entender muita coisa, como diz Lutero, mesmo se não entender, creia e glorifique, porque ele é quem sabe de tudo. Pronto. Não entendeu, glorifique, e aí pronto, sirva a Deus com alegria. Então nós na casa, tu tem que entender que a lei tem uma, a casa tem uma lei. E aí ele diz, nós somos o que é um despenseiro? É um mordomo que faz o quê? Ele serve, o que mais que ele faz na casa? Ele cuida do quê? Da despensa. Agora eu pergunto, o que tem na despensa é dele? Se a irmã botou uma funcionária na casa dela, na casa dela não tem nada, na casa da funcionária. Quando ela entra na despensa zona do rico, eita meu Deus. Ô meu menino, numa lata de leite moça dessa daqui, não é assim? Olha isso bem aqui. É ou não é? Ela pode levar? Ela pode pegar? Ela pode dizer, eu vou fazer hoje a comida que eu quiser aqui? Tem uma lei. Por isso que eu preguei. Irmão, é muita coisa. Às vezes eu olho essa geração e eu fico pensando, meu Deus, por que não leio a Bíblia como é? Bem direitinho. A casa tem uma lei. Diga isso aí para o teu irmão. A casa tem uma lei, filho. A casa tem uma lei. A dispensa de quem é a dispensa? É dele. Agora Paulo diz, olha aí, ó. Nós somos apenas dispenseiros para cuidar dos mistérios de Deus. Que ele diz, administrar os mistérios de Deus. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa, você tem que saber quem é você na casa. Na casa, eu só sou remador de segunda categoria. Na casa, eu não sou dono da despensa. Não entra aqui, é porque eu tenho esse dom tal. Tu não tem nada, já quieta. Tu não tem nada. A irmã ali, a fulana de tal, eu tenho raiva dessas coisas na igreja. A irmã fulana de tal, ela tem um dom fulano. Tu não tem nada. O dom de Deus é na hora que Ele quer. Está lá em 1 Coríntios 12. Ele retribui e distribui a hora que Ele quer. Não é teu. Pode observar até o ensino. É teu. Toma. Tomar o que se não é teu? A mulher chegou para Eliseu, aí jogou-se nos pés dele. Aí o Geazi foi tirar ela. Aí quando ele foi puxar, Eliseu disse, deixa ela. Ela está com amargura e o Senhor não me revelou. Isso é a Bíblia. É porque a gente não lê Bíblia, irmão. Ele tinha acabado de revelar que o rei, o exército inimigo ia passar em tal lugar. Não era assim? Ele sabia revelar onde estava o machado. Mas é porque Deus queria. Na hora que a mulher se jogou, aí a bichinha chorando, se acabando. E o Geazi, o que ela tem, profeta? Ele disse, também não sei. O Senhor me encobriu. Ele tinha um dom?
O dom, o Espírito Santo, até o pastor falou aqui, na Teologia Sistemática da Assembleia de Deus, organizada pelo Stanley Orton, há um autor lá que diz assim, o dom não é teu. O Espírito Santo te usa naquela hora para a edificação da igreja. Não é para a tua edificação pessoal. É assim, é porque a gente não entende. Aí o irmão fica, eu sou usado, eu sou... Não, é conversa. E vocês podem observar, quem é usado, vou dizer a verdade aqui, quem é usado só acontece as mesmas coisas, quando ele tenta usar o próprio dom. O culto só acontece a mesma coisa. Por exemplo, quem é usado em adivinhar, só acontece a mesma coisa em todo lugar que ele vai. Aquela irmã fulana, da roupa tal, levante aí, fica de pé. A sua identidade, o número tal. E o que tem a ver isso aí? O que está mudando nada? Manda ele adivinhar o número da Mega Sena. Só para tu ver como é esquema. Ao dispenseiro ele tem que ser fiel. Diga comigo, fiel. Grite, fiel. Fiel. Pronto. Eu encerro aqui dizendo 3 coisas para vocês, irmãos. Na apostila, eu coloquei aí, só para vocês terem uma ideia. Paulo diz assim, olha, isso aqui é lindo, irmão. E Paulo diz assim, coloca aí, meu filho, esse menino trabalha bem. Bota o mesmo capítulo, verso 2, deixa eu ver o 2. Verso 2, vai, do mesmo capítulo. A igreja, é o mesmo capítulo, capítulo 4, verso 2. É o mesmo capítulo. É porque eu tenho que falar isso aqui para os irmãos, porque tem irmão hoje que está nesse negócio. Olha aqui, isso aí ficou bom. Verso 3, coloca o 3. É o 3. Eu encerro aqui. Todavia, olha para cá, irmãos. Olha aqui, ó. Todavia a mim muito pouco se importa. Não estou me importando, não. Ser julgado por vocês. Olha para mim aqui. Vocês podem me julgar? Eu estou aqui, olha para mim aqui. Vocês podem me julgar perfeitamente? Não, eu posso estar aqui no púlpito, pregando interessado em dinheiro, sim ou não? Tem homem que pode subir aqui no púlpito, pregar e estar olhando para a irmã com interesse nela. Pode estar até piscando o olho, nós não estamos sabendo. Sim ou não? Paulo diz assim, eu não estou me importando com o julgamento de vocês, igreja. Isso aqui é lindo, gente. E nem um tribunal humano, eu não estou me importando se me julgar. Quem me julga é o Senhor, porque vocês não sabem do coração, só quem sabe é Deus. Olhe para cá, às vezes eu posso estar pregando aqui, mas o meu interesse só é dinheiro. E às vezes você julga e você vai causar um detrimento para uma pessoa. Por exemplo, esse aí não é de Deus, aquele ali é de Deus. Sabe como é que vocês avaliam um homem de Deus? Olhe para mim aqui, eu estou pregando aqui a palavra com sinceridade e etc. Talvez você não dá nem glória. Aí chega um aqui. Na hora que eu cheguei aqui, gente, eu vi um manto cobrindo essa igreja. E eu vi uma glória tão grande. Aí vocês começam, meu Deus do céu. É só conversa, irmão, não viu nada. Mas como tu não conhece o coração, tu acha que ele está. E olha para mim, aonde está a maior autoridade? John Piper diz, a maior autoridade de um líder no púlpito, não é quando ele revela sonhos, não é quando ele fala de profecias, é quando ele prega a palavra. Você sabe como é a maior seriedade de um líder? É quando ele vem aqui e prega a palavra. Então, do ministro, ele só tem que ser fiel. Fique de pé. Fiel. Queridos, depois você lê a apostila, a igreja chamou Paulo de buchudo, cabeçudo. A igreja disse que Paulo não sabia pregar e que as cartas dele eram pesadas. Paulo nunca se importou, porque ele olhava para a visão e a vocação que Deus tinha dado a ele. Coloque a mão no seu coração. Para você ser um ministro íntegro, saiba quem você é. Você é apenas um dispenseiro. Você é apenas um remador de segunda categoria. Olhe para mim. Para você ser um ministro atual e atuante, olhe para mim. Tenha certeza de quem te chamou e não se importe com aquilo que as pessoas dizem de você. Tem irmão que fica, eu vou sair da igreja porque disseram isso, falaram isso de mim. Se tu tens certeza que Deus te chamou e tu és escolhido, pode o pau quebrar, mas você não nega. Você fica na casa.
E seja fiel com aquilo que Ele botou na despensa. Se Ele mandou tu entregar a carne, entrega a carne. Se Ele mandar tu entregar um dia só espinho, entrega espinho. Mas não invente coisas. Porque o que salva é a fidelidade da palavra. Seja fiel à palavra. Senhor, essa igreja fez essa conferência para abençoar vidas. Levanta obreiros, levanta irmãs e irmãos que amem a tua obra. E como pregador da palavra de Deus, que o Senhor levante nesta igreja homens e mulheres que queiram entrar na despensa de Deus e pegar o que tem na despensa e jogar aqui em Balneário Camboriú, sendo fiel a Deus, sendo fiel à palavra. Não importa quem falar de você, quem te criticar. Se você tem certeza que Deus te chamou, vá em frente e ninguém te poderá resistir. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro pode durar uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante a mão e cante ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite. Glória! O choro dura uma noite, mas a alegria o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh glória! Ainda, todo mundo! O produto da oliveira
Para terminar, canta Yeshua, Yeshua, Yeshua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos. Yeshua. Mais alto, mais alto. Yeshua, Jesus está aqui. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Porque ele vive. Aleluia. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está onde? O rei, o rei, o rei, o rei, o rei vai voltar, vai. O rei está voltando. Ha! Como antigamente. O rei está voltando. O rei está voltando.